internet eu só vejo as pessoas falando sobre ações, fundos imobiliários e outros investimentos de risco. Enquanto isso, eu ganhei mais de 20% em 2023 só investindo na renda fixa. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma grande diferença entre a renda fixa do seu gerente de banco ou do seu assessor de investimentos e o que eu chamo de renda fixa ativa, que é onde realmente estão os grandes retornos sem você precisar correr risco, onde é possível você obter altos ganhos do nível de bolsa de valores, porém com a boa e velha segurança da nossa renda fixa. Então eu vou vir aqui para a tela do computador para te contar um pouquinho melhor como funciona essa tal renda fixa ativa. A primeira coisa que você precisa entender é que na renda fixa brasileira, diferente do resto do mundo, a gente vai ter três opções diferentes de tipos de investimento. Nós temos os investimentos pós-fixados, que vão ser ligados ao CDI ou à taxa Selic, que dá na mesma. A gente vai ter os pré-fixados, que é onde você já sabe exatamente quanto você vai receber antes de investir, porque eles têm uma taxa fixa. E a gente tem o meu queridinho, que é o IPCA+. E vai ser basicamente um misto dos outros dois, porque a gente vai ter uma parte pós-fixada que vai ser ligada ao IPCA, a nossa inflação, e a gente vai ter também uma taxa pré-fixada. Então ele é meio que uma mistura. E a grande sacada aqui está em você saber quando que é melhor você usar cada um desses três tipos de investimento. Porque eu já te adianto, eles têm papéis muito diferentes e a depender de onde a gente está no ciclo econômico, a gente vai ter um ou outro que vai ser mais indicado para você turbinar realmente os seus ganhos na renda fixa. E uma maneira muito simples que eu criei para eu saber quando escolher cada tipo de investimentos é o que eu chamo de diagrama da renda fixa. Se quiser, fica à vontade aí para tirar um print da tela. É que eu uso os dois principais fatores que vão influenciar na nossa escolha, que são a taxa Selic e a inflação, e aí a gente vai olhar se elas estão em um patamar alto ou baixo para cada um dos dois indicadores. Baseado nisso, a gente vai definir qual é o tipo de investimento que a gente quer ter nesse momento, onde vão estar as maiores oportunidades, também o prazo desse investimento. Eu coloquei aqui embaixo uma divisão simples de prazo, colocando no máximo 8 anos, porque mais longo do que isso só vai realmente valer a pena se você quer tomar um pouco mais de risco e em títulos do governo. Títulos privados mais longos do que 8 anos, eu prefiro ficar de fora. E te dando um exemplo prático do como eu usei esse diagrama no ano passado. Se a gente pegar aqui, essa é a minha tela de investimentos do Tesouro Direto. Você pode ver aqui em cima, Tesouro 2035. Lá no começo de 2023, a gente estava em um período de Selic alta, inflação alta. E o que eu fiz? Olhei para o meu diagrama e falei, olha, vale a pena comprar pré-fixado médio e longo, CDI curto ou IPCA+, médio e longo. Como eu já falei que eu gosto bastante dos títulos IPCA+, eu fui nessa última opção, Tesouro Longo. Para isso eu escolhi dois vencimentos, o 2035 e o 2045. E como você pode ver nessa coluna de rentabilidade acumulada, o resultado foi explosivo. 2035 ganhei entre 15% e 21% nos investimentos que eu fiz aí um ano ou um pouquinho mais de um ano. E 2045 a rentabilidade foi ainda maior, porque o prazo é um pouco mais longo, então o título tem um pouco mais de risco, você é recompensado quando isso dá certo. Caso você não esteja entendendo como que um investimento que deveria pagar IPCA mais 6,5%, eu tive uma rentabilidade de 27% em apenas um ano, fica tranquilo que eu já vou te explicar ainda nesse vídeo. Mas antes disso, eu queria te mostrar mais duas coisinhas. Isso daqui é uma tela que você tira do próprio Tesouro Direto, só para te ilustrar um pouco melhor como funciona essa diferença do preço que eu contratei, né, o IPCA mais 6,26 nesse exemplo, e o preço real que eu consegui, IPCA mais 13,46 se eu quisesse vender nessa data. Tá vendo essa gordura, essa diferença entre as duas linhas? Isso daqui é o que a gente chama de marcação a mercado. Mas segura aí que eu já vou te explicar como funciona. Antes disso, eu só queria te mostrar que não é só nos títulos IPCA+, que você vai achar boas oportunidades. Olha só para esse CDB aqui embaixo que eu comprei também no começo de 2023, que vai se encaixar aqui no nosso diagrama no pré-fixado médio barra longo, né, um pré-fixado de 5 anos, eu consegui nada mais, nada menos do que 18,15% ao ano, travado, ninguém tira isso de mim, com a garantia do FGC. Você pode ver que eu aportei R$100 mil, então ainda estou dentro daquela garantia
dos 250 mil. E não é só para valores grandes que isso funciona. Esse CDB tinha um aporte mínimo, como você pode ver, na casa de R$1.000. E agora entender realmente por que eu digo que a renda fixa não é fixa, só tem isso no nome. Vamos pegar o meu exemplo do Tesouro IPCA+, 2035, que eu comprei lá em novembro de 2022, a uma taxa de IPCA mais 6,26%. Hoje eu fui olhar no site do Tesouro, se eu quisesse resgatar esse título, a taxa estava em IPCA mais 5,68%. Você vai ver por que essa diferença das taxas é muito importante. Vamos entender melhor. Aqui você pode ver que esse título específico me deu uma rentabilidade de 21,32% em 412 dias, ou seja, um pouquinho mais de um ano, que é o equivalente a uma rentabilidade anualizada de IPCA, inflação, mais 13,5%. Mas por que isso acontece, né? Como eu tive um retorno de 21% se eu comprei um título a IPCA mais 6,26? Se a gente olhar a inflação nesse período, 23 de 11 de 22 até 10 de janeiro, ela foi de 5,5%, medida pelo IPCA. Então, na teoria, o IPCA mais 6,26 deveria render 5,5 mais 6,26, que me daria 11,76%. Acho que até um pouco abaixo do CDI do período. Porém, aqui que está o pulo do gato. Quando a gente fala de um título de renda fixa, seu rendimento ele não vai ser simplesmente a taxa que você contratou. Ele vai ser a taxa que você contratou mais o que eu chamo de prêmio de mercado. O que é esse prêmio de mercado? Já te aviso que ele pode ser ou positivo, aumentando a sua rentabilidade, que foi o que aconteceu comigo, mas ele também pode ser negativo. Você pode chegar a perder dinheiro na renda fixa, mas isso vai ser tema para um outro vídeo. Aqui o que eu quero que você entenda é que o prêmio de mercado ele vai ser a diferença entre essas duas taxas multiplicada pelo prazo médio do título. Vamos ver na prática como que fica isso. Eu comprei o meu Tesouro IPCA+, 2035 na taxa de 6,26, hoje ele está em 5,68 para resgatar. Então vamos calcular o meu prêmio de mercado, 6,26 menos 5,68, a diferença das taxas, vezes o prazo restante do título. Como esse é um título com vencimento em 2035, o prazo dele vai ser simplesmente eu contar quantos anos tem até lá, que vai dar aproximadamente 11. Essa continha aqui dá 0,58, que vezes 11 anos dá 6,38. Então, na verdade, o meu rendimento não vai ser só IPCA mais 6,26. Vai ser IPCA, que é o 5,5, mais 6,26, mais o prêmio de mercado de 6,38. Repara que aqui não é simplesmente uma continha demais, tá? Aqui a gente precisa fazer os juros compostos. Essa conta aqui vai dar 19,61%. Ela não bate exatamente com a minha rentabilidade de 21%, porque eu investi há um pouco mais de um ano. Aqui eu fiz a conta como se fosse um ano exato. Eu gravei esse vídeo para tentar abrir um pouquinho mais a sua cabeça para ver que não existem só investimentos de risco, não existe só a bolsa de valores. Mesmo que você seja um pouco mais conservador, um investidor meio bundão, como eu também sou a maior parte do tempo, você ainda assim consegue ter excelentes retornos mantendo uma segurança bastante alta. E essa daqui é só uma das estratégias que eu uso no meu portfólio de investimentos que eu chamo de a carteira mestra. Nessa carteira eu tenho algumas outras classes de ativo que eu invisto, como as populares ações, investimentos em dólar, em criptomoedas e também em imóveis. Se você quiser conhecer melhor a estratégia da renda fixa ativa e também as estratégias que eu uso nesses outros tipos de investimento, que vão ter uma abordagem bastante semelhante, que me permitem ter uma carteira bem diversificada e com um alto retorno, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para uma aula bem completa onde eu explico em detalhes cada uma das estratégias que eu uso com o meu dinheiro. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.